Príncipes e princesas, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam ótimos. Eu sou a tia Lidiane. E eu sou a tia Branca. Tia Branca tá super bem, voltou de férias, né? Bronzeada, olha só que delícia. Tava de férias, tia Lidiane, curtindo as maravilhas que Deus preparou para nós. E imagino que deve ter visto grandes paisagens que Deus fez. Muita coisa linda, tia Lidiane. É maravilhoso mesmo, é verdade. Olha só, crianças, e hoje nós temos continuação também da história que nós começamos na última vez, sobre a Bíblia. Vocês se lembram? Lembra, tia Branca? Eu lembro, tia Lidiane, olha, eu pedi que vocês, crianças, fizessem as suas anotações, que no final desse programa nós vamos estar conhecendo a Bíblia de Gênesis e a Apocalipse. Uau, tem muita história, tem muita coisa vindo por aí. Olha só para recapitular, vamos lá, tia Branca, o que você acha? Vamos lá. O que é uma Bíblia? Você se lembra? Olha só. São as Sagradas Escrituras, Bíblia, Palavra de Deus, que é o que? É um conjunto de livros. Tia Branca, você lembra quantos livros que tem na Bíblia? A Bíblia, tia Lidiane, ela é composta por 66 livros. 66 livros, sendo 39 então do Antigo Testamento e temos 27 aqui do Novo Testamento. E ela foi inspirada por quem, tia Branca? Vamos lá. A Bíblia foi inspirada por Deus, tia Lidiane. Isso, Deus usou os homens que Ele quis usar, nós, seres humanos, inspirados por Ele para escrever a Sagrada Escritura. Às vezes a gente pergunta assim, não, papel aceita tudo, qualquer um pode escrever. Mas Deus quis usar o homem, se Ele quisesse usar um cavalo, um cachorro, uma pedra, Ele também usaria, não é verdade? Mas Ele preferiu contar conosco. E ela foi escrita também, olha só, durante um período de mais ou menos 1.600 anos, né, tia Branca? E por homens que não se conheciam, né? Isso mesmo, tia Lidiane, por homens que não se conheciam. Olha que interessante. E vamos continuar a nossa aventura? Mas antes disso, aliás, continuar com a nossa aventura não, com o nosso conhecimento, né? Mas antes disso, crianças, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, no nosso programa, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Não esqueça também de pedir autorização ao papai, mamãe, para que você possa compartilhar com outras crianças, para que sejam abençoados, como a sua vida também é abençoada. É isso aí, crianças. Vamos lá, tia Branca? Vamos lá. Tia Lidiane, olha só como Deus é perfeito. Sim, diga. Nós vimos que a Bíblia é um livro muito grande. Sim. Não é? Olha só, crianças, a grossura da minha Bíblia. Então, Deus, com a sua perfeição, Ele separou esses livros, tia Lidiane, para que nós possamos compreender melhor a história do povo de Deus, como tudo aconteceu. Entendi, ele dividiu histórias por história, seria isso? Isso mesmo, tia Lidiane. Os primeiros 5 livros foi escrito por Moisés, enquanto ele ainda estava no deserto, crianças. Este livro, ele tem o nome de Pentateuco. Estes livros, né? Os 5 livros da Bíblia, os 5 primeiros livros, chama-se Pentateuco. E esses livros são conhecidos como os livros da lei. Bacana. Esses livros, tia Lidiane, são Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Então, são 5 livros, os primeiros livros da Bíblia, chamado Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ok, tia Branca. Boa. Então, são livros que foram escritos por Moisés, enquanto eles ainda estavam no deserto, crianças. E depois, o que nós temos, tia Branca? Depois nós temos os livros históricos, que contam a história do povo de Deus, tia Lidiane. Quando saiu do deserto, entraram na terra de Canaã. Então, agora são 12 livros que nós temos, os históricos. Vamos lá comigo? Olha, Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Estes livros, crianças, como eu disse para vocês, contam a história do povo. O livro de Josué, crianças, ele conta como Josué foi substituído por Moisés. Foi aí que nasceu o novo líder Josué daquele povo para entrar na terra de Canaã. O livro de Juízes e Ruth, ele conta as histórias do povo quando estava desobedecendo a Deus, tia Lidiane. Porque como eles vieram do deserto com aquela mania de adorar outros deuses, eles voltaram a adorar
adorar esses ídolos. Então, assim, Deus levantou alguns juízes para poder libertar, para poder orientar esse povo, Tia Lidiane, muito boa palavra. Sim. Entendeu? E fazer com que o povo voltasse novamente a adorar a Deus. Porque eles não tinham nenhum líder, Tia Lidiane. Foi aí que Deus levantou os juízes para orientar o povo de Deus. Sim. E nós temos a segunda Samuel, primeira e segunda Samuel, e depois temos Reis e também Crônicas. O que fala esses livros, Tia Branca? Aí, gente, o povo não está sendo guiado mais pelos juízes, e sim pelos reis. Mas Deus sempre orientando aquele povo. Foi aí que Deus levantou o primeiro rei, que foi Saul. E, infelizmente, crianças, foi o rei mais desobediente da Bíblia, Tia Lidiane. Acho que a gente pode contar uma história depois sobre a vida do rei Saul. Verdade, O Tia homem que Lidiane. foi escolhido, elevado nas alturas, mas teve uma queda brutal também. Tá aí uma nova história depois, Tia Branca. Pode ser? Isso mesmo. Os reis, crianças, eles cuidavam das nações. E Deus começou a levantar profetas, Tia Lidiane, para levar a palavra dele àquele povo, aquilo que ele queria. Porque antigamente, crianças, não tinha Bíblia. E profetas são homens, crianças, que levam a mensagem de Deus ao povo. Não podemos esquecer disso, viu? Isso que a Tia Branca falou é muito importante. Durante esse período que vão contando essas histórias, a Bíblia, ela estava sendo ainda escrita. Lembra que foi um período de mais ou menos 1.600 anos. Então as pessoas pegavam pergaminhos, uns papelzinhos ali e colocavam e começavam a escrever, papiro, coisa e tal, assim, começavam a escrever na língua deles. Estava sendo escrita, né, durante esse período todo a Bíblia ainda. Não tinha como nós temos hoje mastigadinha para a gente aprender. É isso mesmo. E os livros, crianças, de Esdras, Neemias e Esther contam histórias lindas, crianças, de como esse povo confiou no Senhor e libertou o povo dele, Tia Lidiane, das escravidões. Olha que interessante. Como a gente divide assim a Bíblia, Tia Branca, fica mais fácil para a gente fazer a leitura e a compreensão fica mais fácil também. Isso mesmo, Tia Lidiane. E depois desses livros, Tia Lidiane, nós temos os nossos livros poéticos. Livros poéticos que falam de alguma poesia, de amor, também de tristeza, também de morte e tudo mais. Porém, são cânticos também. Olha aqui, Tia Branca. Livros poéticos. Vamos aprender quais são eles? Os livros poéticos são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, Tia Lidiane. E os cânticos dos cânticos, muitas vezes em algumas Bíblias está cantares também. Então, ou seja, e nós temos hinos lindos que nós podemos tirar, por exemplo, do livro de Salmos. Verdade, Tia Lidiane. O livro de Jó, Tia Lidiane, também nos ensina a confiar em Deus. Como que Jó confiou no nosso Senhor? E olha que ele teve, assim, humanamente falando, muitos motivos para sofrer e ficar deprimido, para ficar angustiado, e momentos que ele realmente ficou, porém ele depositou toda a confiança dele em Deus. Aprendemos muito com Jó. O livro de Salmos nos ajuda a expressar também os nossos sentimentos a Deus. E o Provérbios, Tia Branca? Provérbios, Tia Lidiane, nos ensina a como caminhar com Deus, a obedecer o Senhor, nos ensina a andar corretamente nos caminhos de Deus. É um livro lindo, Tia Lidiane, que eu ensino muito ele ao meu filho. E depois dos livros poéticos, nós temos os profetas maiores, Tia Lidiane. Não quer dizer, Tia Lidiane, que eles são maiores porque eles eram homens grandes, não, viu, crianças? Não. São livros que têm um maior conteúdo. São livros que têm grandes capítulos, são extensos, seria isso? Isso mesmo. São 5 livros. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Amo todos esses livros. Jeremias, eu acho ele tão profundo, tão tremendo. Temos também o livro de Daniel. Você lembra da história da cauda dos leões? Aqui, ó, está no livro de Daniel. E ele faz parte dos profetas maiores. E a seguir, Tia Lidiane, nós temos os profetas menores. Que também, crianças, não quer dizer que eles eram bem pequenos, não. Quer dizer que são livros que têm menos conteúdo. São livros bem curtinhos, fácil de vocês lerem, viu? E esses livros são Oséias, Joel, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, que é o último livro
do Velho Testamento, E crianças. aqui então estão os 39 livros do Velho ou Antigo Testamento. Boa. Bem divididinho. Não fica mais fácil assim? Pronto, crianças. A partir de então, depois que Deus usou todos esses homens para poder falar com o povo dele, né, aconteceu um período de 400 anos, tia Lidiane, que Deus, ficou em silêncio com o povo. O povo pecava demais, tia Lidiane. Ele já tinha mandado muitos profetas anunciar de que um dia viria o filho dele, mas as pessoas não estavam muito atentas, né? Alguns sim, muita gente foi salva, muita gente aceitou a palavra de Deus, mas aí, tia Lidiane, como Deus nos ama tanto, Ele enviou o filho dele, Jesus Cristo, para morrer na cruz por nós. Mas Jesus, crianças, não ficou morto. Ele ressuscitou no terceiro dia e vivo Ele está. Está aqui comigo, está aí com vocês. Venceu a morte. E foi aí, tia Lidiane, que começaram a escrever o Novo Testamento. O Novo Testamento, exato. Nós temos aqui, então, os evangelhos. Os evangelhos, então, está dividido por 4 livros. Mateus, Marcos, Lucas e João, que vão contar detalhes sobre a vida também de Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte. Isso mesmo, tia Lidiane. Lembrando que João, crianças, ele que anunciou a Jesus ao povo. Mateus, Marcos e Lucas, eles contaram a história de Jesus. Olha só. Tia Branca, vou ensinar uma coisa bacana que eu aprendi quando eu era criança, aprendendo a ler a Bíblia. Para você não esquecer o nome dos evangelhos, eu decorei assim, Mamá no Jó. Mateus, Marcos, Lucas e João. Crianças, olha, temos um erro ortográfico ali, viu? É Mateus. Perdoa a tia Branca, tá bem? Agora que eu vi, é verdade, faltou um essa aqui. Então, crianças, nós temos aqui os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Seguindo deles, então, nós temos agora os livros, o livro que conta a história da igreja. Cadê aqui? História da igreja, tia Branca, aqui. História da igreja. O que nós aprendemos aqui nesse livro, tia Branca? Depois que Jesus morreu, tia Lidiane, a igreja não podia parar. Foi aí que os apóstolos deram continuidade ao evangelho, tia Lidiane. Continuaram a anunciar que Cristo um dia iria voltar. Por isso nós chamamos da igreja primitiva, que é o livro de Atos, criança. Conta a história de como a igreja cresceu. E sabe qual é um fato muito importante, tia Lidiane? Tia Branca. A vinda do Espírito Santo, tia Lidiane. Verdade. O dia de Pentecostes, que é muito bacana estudar sobre isso. E nós aprendemos também a história de um homem que, de perseguidor da igreja, ele passa a ser, então, perseguido por amor a Jesus, porque ele se entrega ao Senhor completamente, não é? E sabe quem é esse homem, crianças? Ele escreveu 13 cartas na Bíblia, tia Lidiane. Olha só como Deus limpou o coração dele. São as cartas de Paulo, crianças. As cartas de Paulo, elas foram direcionadas a homens e a igrejas específicas, crianças. Entenderam? Isso, ele escrevia as cartas, então, olha só. Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e também Filemon. Imagina que histórias tremendas das experiências que ele compartilhava ali, não é, tia Branca? Isso mesmo, tia Lidiane. Então, tia Lidiane, a seguir as cartas de Paulo, nós temos as cartas gerais, que foram as cartas que foram escritas, tia Lidiane, para outros povos. Lembrando que a carta de Hebreus foi direcionada a hebreus. Tiago, 1 Pedro, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas foram cartas escritas a outros povos, outras igrejas, tia Lidiane.
E também agora, tia Lidiane, nós temos o último livro da Bíblia, que pode ser chamado de livro profético. Sabe, tia Lidiane, por que ele pode ter esse nome de livro profético? Sei, tia Branca, porque em outras Bíblias também, ou no inglês, por exemplo, é chamado de revelação. Profético por quê? Porque está a revelação do que há de vir nos últimos dias, é isso? São coisas, crianças, que somente Deus sabe. Quem escreveu o livro do Apocalipse foi João, crianças. Deus revelou a João coisas que somente ele sabe e que nós vamos viver, crianças. Então, se você quer saber o que está por vir, o que está para acontecer, basta ler o livro de Apocalipse. Então, olha só, o livro profético, que é o livro de Apocalipse, que é o livro da Revelação, foi escrita por João, que estava exilado na ilha de Patmos, no caso, e ele escreveu com palavras um pouco difíceis, às vezes, de compreensão, para que naquele momento as cartas dele pudessem chegar mais fácil às pessoas. Os soldados liam, esse homem está doido, deixa isso aqui passar, não é nada não, mas na verdade tinha mensagens importantes, maravilhosas, que chegou ao nosso conhecimento ao dia de hoje. É isso aí, crianças. E às vezes, ao ler o livro do Apocalipse, as pessoas, tia Lidiane, podem ter medo. Mas se nós estamos salvos em Cristo Jesus, nós não precisamos temer o Apocalipse, porque lá tem muita coisa boa para nós. Nós que cremos no Senhor Jesus como nosso Salvador. E se você ainda não crê no Senhor Jesus como teu Salvador, você pode aceitá-lo aí agora na sua casa. Basta você falar: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e Salvador. Escreva o meu nome no livro da vida. Assim o Senhor vai te receber de braços abertos, criança, e você vai estar livre de tudo aquilo que o inimigo tem preparado para o povo que não acreditou em Jesus Cristo. A Bíblia, crianças, ela não é um livro comum, ela é a revelação de Deus para mim e para você. Então não perca tempo, procure aprender a ler a Bíblia, a ter sede da palavra de Deus. Não desista da sua caminhada, que Deus tem coisas grandes para nós. E no final, nós vamos falar assim, como lá em Apocalipse, no capítulo 22, no verso 20, tia Lidiane. Olha só que coisa linda, tia Lidiane. É o último 22. É o último versículo da Bíblia. Penúltimo versículo da Bíblia, tia Lidiane. Olha só como que Deus é lindo, tia Lidiane. Então, crianças, olha só. Lá em Apocalipse, no capítulo 22, no verso 22, diz assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém? Vem, Senhor Jesus. E nós estamos aguardando o nosso Senhor para nos buscar e nos levar para a terra que Ele nos prometeu, para nos levar para o céu, onde as ruas são de ouros, crianças. E nós vamos ter muita coisa boa lá. Que delícia, ai, como é bom. E com essa divisão que nós colocamos para vocês agora, fica muito mais fácil compreender a história da Bíblia. Finalizando então assim, no livro de Apocalipse, 27 livros do Novo Testamento, totalizando ao todo 66 livros. Foi boa a explicação, foi legal essa dica, não foi? Então, crianças, eu convido vocês agora a orar. Já que nós já conhecemos a Bíblia, nós vamos orar agora para que Deus possa nos dar entendimento daquilo que Ele quer passar para nós. Amém. Vamos fechar os olhinhos e olhe, pensamento direto no trono. Senhor meu Deus, eu te louvo, te agradeço por mais um dia. Obrigada, Papai do céu, por cada criança que tem nos assistido e cada adulto também, Senhor. Pai, eu peço agora que o Senhor faça uma visita ao coração de cada um, meu Deus. Eu venho te pedir que ao longo desse programa, meu Deus, o Senhor tem falado tanto conosco e nós queremos agora, Pai, entendimento daquilo que o Senhor nos dá através da Tua palavra, Senhor. Não deixe que nós venhamos entender do nosso próprio entendimento, mas que o entendimento venha do céu, venha do Espírito Santo, que é o nosso Consolador que está aqui para nos guiar nessa terra. Pai, eu oro pela vida de cada um, Senhor, que tem nos assistido. Guarde e proteja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém, crianças. Olha, e no próximo sábado, tia Branca, tem o quê? Às 11 horas, mais um programa, crianças. Não esqueçam.
O que será que vem aí? Eu acho que vem coisa boa, hein, Tia Branca? Eu também acho, tia Lidiane. E se você quiser mandar um desenho, alguma coisinha para o nosso programa, para que a gente possa compartilhar no nosso próximo programa, manda para cá, olha, esperançakidscatedral@gmail.com. Crianças, um grande beijo, até o próximo programa. Tchau! Adeus, tchau!